Bom dia. Bom dia. Estamos aqui esta manhã para falarmos sobre um assunto que muitas vezes ele não é falado mais nos púlpitos das igrejas, com raras exceções é pregado isso, é falado sobre a vinda do Senhor Jesus e os últimos dias. Jesus falou sobre o fim do mundo. Jesus falou sobre o arrebatamento da igreja. Jesus não falou, me siga e você vai ter carros e casas e bens, e não. Eu sou contra a teologia da prosperidade, não. Creio que o cristão é próspero. O cristão é próspero. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, ansiamos pela vinda do Senhor Jesus. Eu quero, neste breve estudo, demonstrar os territórios, onde o anticristo vai aparecer, vai fazer sua aparição, segundo a Bíblia, e segundo também os dias atuais, a nova ordem mundial e tudo que está ocorrendo. Acompanhe comigo o que fala a palavra do Senhor. Ela diz o seguinte: a Bíblia fala que no Império Romano, os tempos do Senhor Jesus, o mundo então era conhecido pela força do Império Romano. E esse Império Romano, lá na cidade de Roma, unificou a Península Itálica, depois dominou a Macedônia, a Caia. A Bíblia fala bastante sobre isso. E depois correu até a região da Península Ibérica, onde hoje se encontra Portugal e Espanha, e para cá correu para a Galácia, Capadócia, Cilícia, Síria. Nesse tempo, a Judéia, Israel, fazia parte da Síria. A Síria não é como era hoje, não é o mesmo território. E você vai ver aqui também o norte da África, que era conhecido do Império Romano. Se você for analisar, a Síria, ela perdeu muito território, mas na época, a Síria, ela abrangia parte do Iraque e do Irã e da Turquia. Parte do Irã, do Iraque e da Turquia. Por que eu estou falando isso? Porque, segundo a Bíblia, o anticristo vai fazer a sua aparição lá na Síria, no território da Síria. A Bíblia chega a chamar de Ciro, ou Sírio, chega a falar. Então, o filho da iniquidade, o homem maligno, rei feroz de cara, o Sírio, vai fazer sua manifestação em um desses territórios, desses países, compreendido pela Síria, Iraque e Irã. Segundo alguns estudiosos, não podemos afirmar, porque o Apocalipse é um livro muito difícil até, mas, segundo os estudos, o anticristo será da tribo de Dan. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, abençoou todos, e quando chegou a Dan, ele falou da seguinte maneira: Dan é uma serpente, que morde o cavaleiro por detrás e o derruba. Dan será uma serpente, é estreita do caminho. Por isso cremos, e depois no livro de Apocalipse, lá na frente, isso é Gênesis, depois lá no Apocalipse, quando você conta a tribo de Israel, foi sacada a tribo de Dan. A tribo de Dan foi sacada. A tribo de Dan foi compreendida por a tribo de Manassés. Ok, meus queridos? Veja bem, então cremos que é isso. Aliás, Dan, quando recebeu os territórios de Israel para tomar posse, foi o sul que ele recebeu. Mas ele não quis lutar contra os filisteus. A parte dele, o quinhão dele, não quis lutar, não lutou. Eles migraram para o norte e estabeleceram no norte de Israel. Daí vem-se a expressão de Dan a Berseba, para nós dissemos, do norte para o sul. O próprio Rio Jordão tem esse nome,
e Jordã, águas que descem de Dan. Então, meus queridos, o anticristo, segundo os estudos, seria da tribo de Dan e faria sua aparição no território que antigamente se chamava de Síria, que hoje corresponde Iraque, Irã e Turquia. Nessa região, o anticristo fará sua aparição. Mas antes de tudo isso, Jesus vai vir buscar a igreja. Antes de tudo isso, Jesus vai buscar a igreja. O mundo está caminhando para uma nova ordem mundial, em que os países comunistas estão crescendo muito. Países comunistas que são ateus, não são contra o evangelho do Senhor Jesus. Mesmo países como a Venezuela estão se tornando países socialistas de esquerdas, que não acreditam em Deus. Venezuela está se tornando, Bolívia está se tornando, existe Cuba, que ainda é um país comunista, Coreia do Norte, que é um país comunista, não se pode ter a Bíblia, não há liberdade, e muitos estão morrendo na África, no Oriente Médio, por perseguição, por amar a Jesus. O Islã está tomando conta. Irmãos, estamos caminhando para o fim do mundo. Estamos caminhando para o fim dos tempos. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. E amados, o que acontece? Muitos estão bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, fazendo negócios e não pensam na vida do Senhor. A vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Igreja, prepare-se. Queremos subir no arrebatamento. Estamos esperando Jesus. E Jesus breve vem. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus. Pastor Fábio, que vos fala. Sou um conhecedor da área. Também sou professor de geografia. E digo para vocês, estamos chegando na reta final. Pelos sinais bíblicos. Mas Cristo pode voltar a qualquer momento. Prepare-se. Amém, meu querido? A paz do Senhor.